E ele força o aborto. E mais além de tudo, ele aborta, é um aborto muito forte, é a Leandra Leal fazendo o personagem, é uma cena muito triste, muito pesada, e ela é levada, além de tudo, ela ainda meio drogada, com anestesia, ele pega, larga ela na porta da casa dela e cai fora. E fala, nunca mais procura, uma coisa assim. É muito sempre colocado isso, que esse teria sido talvez um grande estopim na cabeça dela. Ele tirou minha filha, então eu tiro o maior amor da vida dele. É possível? Dentro dessa análise assim, tão rasa que eu fiz? Então, ficcionalmente, no filme, tem toda uma lógica. Eu acho que, no caso da Neide, se isso tivesse acontecido, teria sido levantado, sabe? Ela teria contado na rádio. Ela teria ao contado vivo. ao longo do julgamento, até para amenizar a culpa dela. E incriminar ele, né? Exatamente. Amenizar a pena, porque ela pega uma pena de 15 anos, né? Não é uma pena simples. Agora, tem elementos que a gente não sabe. Então, ela pode também ter sofrido um aborto espontâneo, que é uma coisa comum. E ela pode não ter tido aborto nenhum. E pode também não ter tido aborto nenhum. Não conseguiu engravidar. Ela pode ter tido um aborto espontâneo. A verdade é que o local onde a menina foi assassinada, depois virou um ponto de peregrinação. Ali virou uma praça, né? Virou uma praça, fizeram uma capelinha e tal. E tem o cemitério dela lá. Em Inhaúma. O que é isso? É o cemitério de Inhaúma, no Rio de Janeiro. Fala de novo, só para ouvir de novo. Não, quero ver você falando, Inhaúma. Inhaúma. Por que põe isso? Não, umas palavras assim, só pra gente ficar... É de índio, gente. Eu sei, mas fica uma coisa esquisita assim. para Inhaúma. Não dá. A gente não sabe falar, mas eles sabem. Inhaúma. É Inhaúma. Inhaúma é um bairro do subúrbio carioca, e ali tem que tem um cemitério onde a menina está enterrada lá. Tem a lápide dela, viu, Saulo? Tem E ela alcança graças, é um túmulo sempre cheio de flor, tudo mais. E o fundo do matadouro, o matadouro foi desativado com o tempo, e onde ela foi morta virou uma praça, até hoje está lá. Uma pracinha lá com o nome da menina. Esse é o túmulo dela. Esse é o túmulo dela, Então, Inhaúma. E ela está meio santa também, né? Eu acho que tem até um mais fechado que as pessoas agradecem a graça alcançada. As crianças, quando elas são mortas dessa maneira, elas são quase santificadas, né? Ou beatificadas rapidamente. Como a Ana Lídia aconteceu. Como a própria Araceli também. Isso. Acho que tem uns... As crianças, elas têm essa aura, né? Essa mítica de serem... olha lá. Ali, ó, tá vendo? Taninha, agradeço graças alcançadas e tudo mais. Então tem um... É sempre comovente isso, né? O Antônio e a Nilza, que você tinha me perguntado, o Antônio e a Nilza se reconciliam, por incrível que pareça, tá? Não se separam? Não, eles se reconciliam e têm ainda mais 2 filhos. O casamento dura. Eu queria entrevistar alguma dessa... Principalmente a irmã mais velha, que... Deve estar viva. Está viva, né? Deve estar viva. A Neide vai para a cadeia e ela enlouquece na cadeia. Ela enlouquece na cadeia. Ela enlouquece na cadeia. De culpa, de horror, de tudo, acho que né? De culpa, porque ela tinha uma boneca, que ela ficava o tempo todo embalando a boneca. Como se fosse a filha Como do se aborto, fosse a ou filha. se fosse... Então, aí eu estou pensando no que você falou em cima da ficção do filme, que, de repente, pode ter esse aspecto, entende, do aborto, mas também pode ser um aspecto reparador, psicótico, da menina que ela mata. É porque ela também pode ter... Aqui, já que é ficção, a gente pode elucubrar tudo. Ela pode ter tido aquilo que aparece no filme, mas a gente não pode pegar o que aparece no filme como realidade 100%. Até porque, por exemplo, no filme, se eu não me engano, ele não tem 2 filhas. Ele só tem a Taninha. Mas ele tem 2 filhas. Tanto que, eu acho que na abertura eu coloquei que ele tinha uma filha só, mas ele tinha 2 mesmo. E aí,
Na ficção, ela não só abortou, como ela foi obrigada a abortar, ela foi jogada na calçada, ela ficou sozinha. Para o filme é muito bom, porque você coloca, inclusive, um entendimento sobre a alma do outro. Mas também ela pode ter tentado engravidar e não conseguiu. Tanta coisa pode ter acontecido que a gente não sabe. Eu concordo com você uma coisa, como ela deu esse depoimento ao vivo com tanta força e contou que ela matou a menina, por que não ela contar? Por que ela pouparia? Não, ela não pouparia nada. Eu também acho. E ele me fez matar, eu matei a filha dele, mas ele matou o meu. Exatamente. Né? Eu acho que ela não pouparia. Ali ela era fera mesmo. Eu acho que ali ela revelou com instinto de frieza e crueldade o assassinato dentro de um contexto que a gente vê hoje de várias assassinas com esse assédio da imprensa, que elas gostam de falar do crime, que elas gostam de ter essa celebrização, e que é uma coisa que a gente percebe que não é de hoje, né, Beto? Você vê que Sim. já vem desde desse tempo, de 1960, com a rádio. Então, quer dizer, o ambiente, e o Saulo Gomes foi muito esperto de conseguir tirar uma confissão dessa forma, que a polícia não conseguiu tirar. E ele tirou por uma via que foi uma via inédita para a época. Ele glamorizou a coisa, né? Estou aqui diretamente da delegacia com a Neide, depois de horas, direto para todo o Brasil, aqui da rádio tal, papapá, nos nossos microfones. Ele era um repórter que já tinha essa experiência e ele usou com muita presença de espírito essa locução dele, e através da locução dele que ela eu vou me pegar de exemplo literalmente porque aconteceu anteontem tudo isso. E eu percebi que foi a minha primeira, eu vou considerar a minha primeira vez que eu entrevisto uma pessoa. Já entrevistei uma outra vez, mas não é a mesma coisa. Que eu entrevisto uma pessoa que confessa um assassinato. Matar uma pessoa é muito complicado. Imagino mesmo você com desejo. O que eu senti ali na hora, por exemplo, que eu acho que foi isso que o Saulo fez. É Saulo também? Igual o nosso Saulo aqui? Igual o nosso Saulo. É que eu acho que ela se sentiu, talvez como eu tentei fazer com que a Cláudia Rockler se sentisse, à vontade. Sem julgamento. Eu não vou julgar a sua atitude. Aqui está o microfone aberto para você. Terapêutico. É uma terapia. As minhas entrevistas eu sempre tento ser um pouco terapêutico. Eu fiz terapia durante 10 anos. Aquela eu coisa aprendi de alguma coisa com a minha não julgar finada, o outro. Exatamente. eu aprendi alguma coisa com a minha finada e amada terapeuta, que infelizmente morreu de Covid ano passado. É a terapia mesmo. Acho que a terapia é onde você se sente à vontade. E talvez, por isso que eu começo a falar, que eu estou desdizendo coisas que eu falava muito... Eu pego a Elise Matsunaga, de exemplo, da Netflix, que até hoje não vi, agora eu vou ver. Lendo o livro do Ulysses Campbell, eu comecei a perceber que tem muito mais história do que somente aquela morte. É claro, é tudo frio, é tudo duro, é tudo absurdo, ninguém tem que matar ninguém, mas o turbilhão que se cria... Exatamente. Ele é um caminhão de emoções que a gente não sabe se a gente estivesse ali dentro. Mas eu não faria isso. Sim, você não sabe. Você não sabe. Você não sabe nem se você chegaria lá. Exatamente. Por isso que na terapia a gente não trabalha com... você deve fazer isso ou você não deve fazer aquilo. Não é por aí. E eu acho que é bem isso que você está falando. Existe uma trama da qual muitas vezes você não consegue checar, que é o que eu falei, das juras, das promessas, do próprio envolvimento afetivo sexual que duas pessoas têm, que você não consegue traduzir e medir, muitas vezes, num depoimento, num júri popular, numa promotoria, numa defesa, que são coisas que aparecem exatamente como na tua entrevista, num confessionário, numa sala de terapia, que é um lugar onde a pessoa tem a liberdade de estar se abrindo e trazendo detalhes
que muitas vezes também a pessoa ainda não conseguiu formular, tá? Porque existem sentimentos que ainda não são formulados. Quem é da área de psicologia sabe muito bem disso. Você os sente, mas você ainda não conseguiu traduzi-los para pensamentos lógicos, para a linguagem. Então, fica muito difícil você entrar num processo de julgar coisas que você não vê. O que a gente vê é o crime. O que está sendo julgado é o crime e como o sujeito articula e bola o crime. Mas o que está por trás disso, muitas vezes até da mente, o que se passou com o casal, ou da mente do criminoso, sempre vai ter uma lacuna. Então, quando você pergunta, ela é uma psicopata? Até me perguntaram aqui se ela poderia ser borderline. Eu não sei se dá para... Poderia. Na verdade, em 1959 A Elizabeth para lê essa 1960, pergunta. ela poderia ser. Ela era uma moça muito jovem, muito fora do mundo, coisa e tal. Então, poderia. Ela poderia, inclusive, ter um perfil, pela história que aconteceu com ela dentro da cadeia, ela poderia até ser esquizofrênica. Eu ia te falar da esquizofrenia. Ela era tão contida, tão isso. Ela poderia, como ela poderia Ficou louca ter na cadeia? alguma coisa O que é ficar louco na cadeia? O que é ficar louco na cadeia? Não, é assim, quais foram os elementos que... louca, pode ser uma esquizofrenia. Pode ser uma esquizofrenia. Ali sem tratamento. Ela pode ter desenvolvido um tipo de comportamento, porque, às vezes, o que eu vejo, as pessoas que estão de fora fazendo esse tipo de julgamento, e eu acho que é legal, como a gente falou, das pessoas exercitarem esse perfil investigativo, mas até para nós que olhamos o caso, que às vezes pegamos um material inédito, é muito difícil traçar uma linearidade sem ouvir a pessoa, como a gente faz aqui, que são hipóteses, são em cima do julgamento, em cima do que já foi levantado, coisa e tal, Beto. Então, a gente tem que tomar sempre muito cuidado. Assim como você como entrevistador, eu como psicólogo, como a gente aborda determinado assunto. Sim. E principalmente, também tem outra talvez seja quase paralelo em que realmente a vida é muito interessante, né? A vida, eu brinco que eu não brigo com Deus e deixo o acaso acontecer. E tudo isso está sendo o acaso do acaso. E tanto a Fera da Penha como a Cláudia, fazendo outro paralelo, e não estou puxando para a entrevista não, porque tem a ver mesmo, elas podem ter querido elas falarem a história delas. E não a história delas serem contadas por um advogado, por um delegado. Sim. Isso é muito importante. Entendeu? Isso é muito importante. Você percebe isso, que é um recorte, você está falando de crime, mas eu vou te dar um recorte muito legal. O recorte do consultório, na terapia. Tem pacientes que falam e refalam e repetem e trazem de novo a mesma história porque eles precisam se ouvir falando as suas histórias. E isso é muito interessante. Você saber que ele é o contador de si mesmo. Exatamente. Ele precisa passar a camada de verniz em cima do término da pintura. Ele precisa entender. Ele mesmo está falando para ele mesmo. Ele precisa entender aquele enredo. Então, muitas vezes o julgamento de quem está de fora não tem respostas porque não consegue abarcar. Imagina, 1959 para 1960, era muito difícil você fazer um certo levantamento. Tanto é que depois a pena dela, como é que fala? Uma progressão de pena. É que ela sai mais cedo. Ela sai mais cedo e ela passa a viver reclusa na Zona Norte carioca, né? Não sei se ela é viva hoje. Não, morreu. Uma pessoa que mora perto dela me mandou, inclusive, o WhatsApp. Ela ia me mandar até as fotos da casa dela, mas ela, infelizmente, ela não tem... Deixa eu pegar aqui, peraí, vou chegar. Calma que eu estou chegando lá. Não vou falar o nome da pessoa porque eu não perguntei para ela se podia. Ela conta assim...
tira foto da casa. Eu falei, se você puder... Ela falou, olha, ela era uma senhora muito educada. Morava sozinha numa casa cheia de cachorros e todos os cachorros sempre andavam atrás dela. A minha mãe, essa pessoa que me conta, minha mãe, por morar na época na Penha, que me contou a história. Morreu sozinha com os cachorros. Catava papelão, mas muito educada. Ela morava pertinho da minha casa e morreu há pouco tempo. Eu não sei. Ela não era da Penha, mas... A ideia, eu fico ainda sempre com a ideia de uma pobreza cognitiva que não necessariamente seja ligada à psicopatia, mas talvez tenha... sabe, naquela época, 1960, não se explorava muito esse campo da psicopatia, em termos de psicopatologia, de doença mental, sabe? Como a gente fala hoje, que a gente tem uma série de instrumentos para cercar o indivíduo. Então, poderia ser? Poderia. Mas poderia ser passional? Também poderia, né? Então, em termos de psicodinâmica, de psicopatologia, fica aí uma lacuna para os nossos ouvintes poderem estar levantando e traçando, até nos ajudando aqui a compreender melhor esse caso. E pode ser também um pouco de tudo, né? A vida é uma equação de muitas coisas, não só de uma só, né? Pode ser A vida como ela é. A vida como ela é, de fato.